Agora fica todo mundo falando, não existe jogo fácil em Copa do Mundo, né? Principalmente depois dos empates de Espanha e Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita, Bélgica e Egito, em que o Egito foi até superior do que a Bélgica em alguns momentos, e ontem tivemos também Irã e Nova Zelândia. Depois desses empates, e principalmente do empate de Espanha contra Cabo Verde, que foi um 0-0, em que a Espanha poderia até perder o jogo, porque Cabo Verde conseguia ter algumas escapadas no ataque, vai acabando com aquela mística, né, dos favoritos inabaláveis para essa Copa do Mundo. Vai se acabando logo de cara. Mas bora entender primeiramente o que é favoritismo e o que é ser favorito, né? Bora recorrer ao dicionário. Bora lá. No dicionário, é a expectativa ou pressuposição de que uma equipe tem maior probabilidade de vencer. Ou seja, você sabe, é uma expectativa. O problema é o seguinte, quando essa expectativa é quebrada, né, não acontece, não se torna real, existe uma surpresa. E essa surpresa pode ser boa ou ruim, isso vai depender do time que você está torcendo, né? No caso da Espanha, foi uma surpresa ruim. No caso, para os torcedores de Cabo Verde, foi uma baita de uma surpresa ter empatado contra uma das grandes favoritas aí para essa Copa do Mundo. Mas, com esse empate, essa mística, como eu falei, vai se quebrando, mas teve que o Cabo Verde quase vencer a Espanha para ser quebrado. Aquele pensamento de que, Copa só tem jogo difícil. Não existe mais bobo no futebol, não sei o quê. O engraçado é que quando o Brasil empata contra o Marrocos que foi não só semifinalista da última Copa do Mundo, como também finalista da Copa Africana, o que o pessoal fala é, empatou contra o Marrocos, vai vencer de quem? A seleção brasileira já não é mais a mesma. E aí criticam o Ancelotti, criticam aí os jogadores, muitos especialistas do e se, né? E se fosse o Endrick no lugar do Rafinha? E se fosse o Endrick no lugar do Igor Thiago? E se fosse o Cássio no lugar do Alisson, lá em 2018, né? Que virou até um meme. Meus amigos, entendam, não existe jogo fácil em Copa do Mundo para todo mundo. Inclusive para o Brasil. O Brasil está incluído nessa história também. Cria-se uma narrativa, assim como se os 11 jogadores fossem amadores que não sabem o que fazer com a bola. Essa não é a realidade. Hoje, principalmente no futebol moderno, a tendência é o equilíbrio do que uma discrepância. Os placares mais largos aí, até agora na Copa do Mundo, foi Estados Unidos e Paraguai, a Alemanha, né, que passou em cima, atropelou o Curaçao, mas você vê que são resultados que não são dominantes no grande torneio, né? E até se a gente for para a história, né, até indo contra o saudosismo de que a seleção brasileira não é mais a mesma, né? E com isso vem aquela exigência também de que o Brasil tem que golear todo mundo, tem que passar o carro em cima de todo mundo, tem que engolir os adversários, mas como eu falei, se a gente for à história, a única campanha assim, né, de quando o Brasil foi campeão, a campanha mais tranquila foi a de 94. E mesmo assim, naquela campanha que o Brasil produzia muitas chances de gols, assim, por jogo, produzia bastante, teve aquele jogo contra a Holanda, que o Brasil vencia por 2-0, a Holanda chegou. Ali foi um momento assim que os torcedores, rapaz, aqui talvez o título vá embora. Talvez a gente não consiga vencer. E mesmo assim conseguiu vencer. Ou seja, mesmo com a seleção muito forte, que realmente era a favorita em quase todos os jogos, porque funcionava muito bem coletivamente e tinha um excelente ataque, o Brasil flertava assim com uma eliminação. Então por que agora, né, a gente tem que ter essa mentalidade ainda de que tem que passar por cima de todo mundo, de que tem que engolir todo mundo, que não pode empatar contra Marrocos, como se Marrocos fosse nada, né? E até se a gente pegar a última campeã, a Argentina foi campeã, para uma campeã, né, teve o pior aproveitamento. A Argentina teve o pior aproveitamento de uma campeã de Copa do Mundo. Foi uma derrota na estreia contra a Arábia Saudita, quase viu o título ir embora, né? Ou a expectativa do título ir embora contra a Holanda, nas quartas de final, venceu o jogo por 2-0 e aí tomou um susto, do nada o jogo foi para a prorrogação, foi para os pênaltis. E na final, mais uma vez, os pênaltis, em um jogo que é considerado aí
um dos maiores jogos da história do futebol. A única seleção que a Argentina teve mais facilidade de vencer, que a gente pode dizer até que passou o carro, foi a Croácia na semifinal, né? Com a bela jogada do Messi lá para cima do Gvardiol. Mas tirando isso, foram jogos difíceis, jogos ali no limite. Contra a Austrália, por exemplo, nas oitavas, jogo duríssimo, né? Que a Argentina vence por um gol de diferença. Contra o México na fase de grupos, que a seleção já chega ali um pouco fragilizada por conta da derrota da Arábia Saudita, consegue vencer. E a Copa é muito mais uma construção, é ajuste a cada jogo, é repetir o que está dando certo e alterar o que está dando errado. E o Scaloni é uma baita prova disso, né? A Argentina não repetiu a escalação na última Copa, não repetiu em nenhum momento, sempre foram novidades em campo. Por quê? Porque ele se adaptava de acordo com o adversário. Então não existe essa de que tem que golear todo mundo, tem que passar por cima de todo mundo. Não, é um processo, é sair de um lugar e ir para o outro. E isso exige tempo, por mais que na Copa esse tempo seja curto, né? Existe um processo que vem até antes da Copa, coisa que o Brasil não teve, a gente já falou disso por aqui. E aí, com o empate do Brasil contra Marrocos, vem mais uma vez aquela sensação de que tem que passar o carro contra o Haiti e contra a Escócia, né? Se não passar o carro, Ave Maria, o mundo acaba. E nesses dois duelos, o Brasil, sim, o Brasil é favorito. Coisa que não era contra Marrocos, né? Mas ok, mas também não é porque é favorito que será um jogo fácil, será um jogo que o Brasil vai golear. Seria muito bom golear o Haiti porque é importante. Marrocos também é favorito contra o Haiti e contra a Escócia. A tendência é que Marrocos vença esses dois duelos, então seria importante o Brasil ter saldo de gols. Mas primeiro tem que pensar em vencer. Tem que pensar em vencer o Haiti e tem que pensar em vencer a Escócia. O tempo é curto, como eu falei, em Copas, mas às vezes a forma de jogar não importa tanto quanto o resultado. No final das contas, meus amigos, o que importa é a bola na rede. Tem que vencer o jogo, tem que ter o resultado. E aí, vencer é o que importa. Golear talvez não seja tão importante, passar o carro. Às vezes a vitória vem, às vezes o título vem com a campanha totalmente no sacrifício. Mas o que importa é o título. Essa foi apenas uma reflexão que eu fiz aqui depois desses empates e como a torcida do Brasil, né, ou como quem gosta de futebol, reagiu a isso. Porque o Brasil empatar contra Marrocos foi uma blasfêmia para o mundo do futebol, mas Cabo Verde empatar com a Espanha, não, aí todo mundo vê como não tem jogo fácil, não tem mais bobo no futebol. Por quê? O Brasil tem que passar o trator por cima de todo mundo e a Espanha passa uma mãozinha na cabeça da Espanha quando a Espanha empata contra Cabo Verde. Imagina aí se fosse o contrário, se o Brasil tivesse empatado contra Cabo Verde de 0-0, né? O que não ia falar? O que a grande mídia esportiva ia dizer? O pessoal falando que o Ancelotti errou na escalação contra Marrocos, eu queria saber o que falam da seleção da Espanha, por exemplo. Errou? O De La Fuente errou? Pô, um jogo que foi pressão do início ao fim, teve uma baita atuação de um goleiro e aí pronto, acabou ali a Copa, já era. A Espanha, que é uma das grandes favoritas, não presta, não vale mais para nada. Não é assim. Foi apenas a reflexão que eu quis trazer para você que está aí do outro lado. Eu quero que você deixe aqui embaixo também sua opinião sobre isso. Como é que você vê esses duelos do Brasil contra o Haiti, contra a Escócia? Qual foi a sua reação diante do empate contra Marrocos? Que é um empate decepcionante, mas que pelo cenário que foi o jogo foi um bom resultado. Eu já falei sobre isso, vou deixar até o link do vídeo aqui em algum lugar da tela e vou pedir, é claro, para se você chegou até aqui, se você gostou, deixar o dedo no like e, se possível, se inscrever no nosso canal. A meta é de 1000 inscritos. Um abraço, valeu!